E Deus faz as coisas em nosso meio nos dias de hoje. E o ser humano tem facilidade de esquecer. Mas eu quero crer que eu e você que estamos aqui nesta manhã, não viemos aqui em vão, mas sobretudo sabemos de que temos um Deus que está acima de nós e que cuida de nós e que dirige a nossa vida, e que não venhamos a esquecer aquilo que Deus tem falado e prometido, porque no seu tempo haverá de se cumprir. Assim diz o Senhor para ti nesta manhã. Deus é Deus que cumpre. E aí o homem diz assim: quer ver, a pior coisa é o homem querer murmurar de Deus, falar de Deus, porque Deus falou isso e não fez, porque isso e não fez. Foi o homem, meu querido irmão e irmã. Porque quando Deus faz, as coisas acontecem. Porque quando Deus promete, as coisas se cumprem. É claro que existem promessas condicionais, depende de mim e de você, mas façamos a nossa parte. Deus precisa de mim e de você. Salvai, arrebatando alguns do fogo. Aleluia. Eu vejo alguém descendo ao precipício. Aleluia. O que eu vou fazer? Para eu tirar aquela pessoa que está prestes a descer de um precipício nesta vida, alguém que está correndo risco de morte, eu não tenho que me colocar em risco também para salvar aquela vida? Uma casa que está pegando fogo e tem alguém lá, eu entro lá dentro, eu não estou correndo risco de poder ser também queimado? Pastor Roberto, o que tu quer dizer isso? Para salvar alguns que estão nos seus pecados, nós estamos correndo risco de pecar? Não, deixa eu te dizer, as pessoas que vão salvar, elas precisam estar preparadas, elas precisam saber como proceder para salvar as pessoas de risco. Para isso nós sabemos dos nossos bombeiros que trabalham nesse processo de salvamento, eles não têm um preparo, eles não têm todo um aparato, tudo aquilo pronto, todos os equipamentos preparados para poder salvar alguém. Assim somos nós espiritualmente, crentes salvos em Cristo Jesus. Ele tem preparo, ele pode ir, ele vai lá, ele não se contamina, ele não peca, ele pode chegar lá. Alguém está no fogo do pecado, mas ele pega e ele não se contamina, porque ele está livre, ele está liberto pelo poder que há no nome de Jesus. Agora, você já viu alguém ir lá e não voltar? Eu já vi muitos. Eu já vi muitos que foram e em vez de ele trazer o que estava lá, levou. Cuidado, tem uma mensagem de alerta para alguém. Você está correndo perigo nesta manhã. O Espírito de Deus está falando. Você está em perigo, mas Deus está te advertindo. Existe, aleluia, uma porta de escape, e Jesus está te dando esta porta de escape. Hoje é o dia que Deus está te dando a oportunidade para você escapar por tua vida, porque você está por um fio. Aleluia. O Senhor Jesus está aqui, e é o Espírito de Deus que fala. Deixa o Espírito de Deus tomar o teu ser e a tua vida. Sai da onde você está, sai da onde você entrou, sai da onde você chegou. Deus estará com você se você se arrepender dos teus pecados hoje, porque hoje também é dia de salvação, hoje é dia de restauração, hoje é dia de restituição, hoje é dia que o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração. Salva a tua vida enquanto há tempo. Por isso, meus queridos, sabe por que muitos acham mais fácil transferir crente de igreja para igreja? Eu vou abrir uma igreja e abro, faz isso aqui. Ele, na realidade, ele não quer se sacrificar, ele não serve para ser testemunha,
Ele não está salvando ninguém do fogo. São pessoas que às vezes são salvas e transferem de um lugar para outro, quando ainda às vezes são salvos. Se não são, e se salvar, amém, mas muitas das vezes é uma transferência. Deus me chamou, Deus te chamou, e aqui estamos nesta manhã para estarmos mais conscientes do que já somos, de que precisamos ir um pouco mais além e fazer alguma coisa a mais. Mas irmão Roberto, eu corro um risco muito grande. Não, Deus é a nossa proteção, Deus é o nosso escudo, Deus está nos guardando, Deus é o nosso Salvador, porque nós sabemos, meus queridos irmãos, que o Deus que nós servimos é um Deus que nos guarda, porque o próprio Senhor Jesus Cristo mesmo disse que ninguém haveria de arrebatar das suas mãos. Aquele que está nas mãos de Jesus não é arrancado das mãos dele, porque nele está todo o poder. Se você pensa que você está fragilizado, você como ser humano pode ser frágil, mas estando em Jesus você está seguro, porque nas mãos de Jesus, isto aqui, meus irmãos, não é palavra do Roberto, é palavra do mestre, que ele disse: olha, se você está na minha mão, ninguém vai arrancar da minha mão. Não existe ninguém da família, ninguém da sociedade, ninguém do trabalho, não existe diabo, não existe anjo caído, ninguém vai arrebatar, tirar você das mãos de Jesus, porque quando estamos nas mãos dele, estamos seguros. Por isso vai, em nome de Jesus vai, porque Deus quer fazer alguma coisa mais por você. Eu quero finalizar, que as nossas horas já passam, mas deixa eu testemunhar aqui. Me vem a lembrança de algo, quando eu estava num povoado do Amazonas, visitando Manicoré, e tinha um povoado do Amazonas, e quando estávamos lá, viajamos mais 3 horas de barco, porque até chegar em Manicoré, de Manaus, deu 44 horas de barco. Dentro do barco, sem sair do barco, levamos 44 horas. E depois, quando chegamos em Manicoré, mais 3 horas de um outro barco, até chegar a um outro povoado, que você, para quem conhece ali as regiões do Amazonas, aqueles povoados, você passa pelos rios, Rio Madeira, enfim, você olha, você vê só mata, você diz não tem ninguém, mas quando você passa por um trilho, uma picada, você vê 2.000 pessoas lá, você vê 3.000 pessoas morando lá, você vê 1.000 pessoas morando lá, você vê um povoado lá. E nós fomos num lugar, e quando chegamos nesse lugar, nesse povoado pertencente a Manicoré, pastor João Batista, presidente ali em Manicoré, e aí, meus queridos irmãos, chegamos ali, depois fazendo algumas visitas, chegamos na casa de um irmão chamado Francisco, um irmão muito humilde, simples, um irmão, pensa num irmão simples de formação, um irmão que não teve oportunidade de estudos, um irmão de uma certa idade, uma idade já um tanto avançada, uma casa feita de madeira rústica, com muitas aberturas, sem porta, sem janela, uma casa coberta de palha, com dificuldades, chão batido, não existia piso, nada, era um chão batido. Mas quando chegamos ali, não tinha cadeira, sentamos no chão mesmo, e conversando com aquele irmão, ele dizia assim, contava da sua alegria em servir a Jesus, e dizia assim: olha, vale a pena servir a este Jesus. E ele contava as suas experiências e chorava, e eu dizia assim: meu Deus, aonde Deus veio me trazer para poder valorizar um pouco mais da vida, da onde nós estamos, das oportunidades e daquilo que Deus dá e que às vezes deixamos de fazer. E aí, quando estávamos ali, ele começou a relatar uma história, e ele disse assim: olha, eu estava um dia aqui no povoado falando de Jesus, e um sobrinho meu, revoltado contra os crentes, revoltado, um homem sem Deus nos seus pecados,
pegou um pedaço de pau e me deu na cabeça, e a paulada foi tão forte que abriu a cabeça. Fui levado praticamente morto, e o local até Porto Velho era muito longe, era praticamente 44 horas. Tinham que levar num local mais próximo, um posto de saúde, que foi em Manicoré, para ali dar uma assistência, para depois encaminhar ele para Porto Velho. E aquele homem, depois de muitos dias, se recuperou. E aí houve todo um levantamento. O delegado disse para ele, o delegado que responsável por aquelas regiões, disse assim: olha, sabe o que você deve fazer? Você deve denunciar. Ele não denunciou o sobrinho dele. Ele disse assim: não, eu não vou denunciar, porque Jesus vai fazer uma obra na vida dele. Ele disse assim: mas isso é grave, isso que fizeram contigo, poderia você ser morto. Não, eu não vou fazer. E ele disse assim: olha, eu não posso trabalhar no sol, porque me dói muito a cabeça. Ele disse: mas o meu sobrinho até hoje ainda não se decidiu para Jesus, e não quer saber dos crentes, mas eu estou orando para Jesus fazer uma grande obra. Irmão, e ele contando aquelas experiências, de repente ele contou assim, ele disse assim: um dia também, e ele contava e chorava. Eu disse assim: isso é testemunha de Jesus. Eu disse assim: lembro, Jesus, da onde Jesus me mandou para vir ouvir este homem humilde. Eu disse assim: Jesus, ajuda eu a ser mais crente, ajuda eu a ser mais fiel, ajuda eu a fazer um pouco mais. Aí ele disse: um dia minha filha estava desenganada, com aproximadamente 14 anos de idade, e essa minha menina foi levada com febre e levada a Porto Velho. E quando cheguei lá, os médicos disseram: pode levar para casa, que ela vai morrer. Se você quiser enterrar no teu lugar, aonde você mora, já leva logo, para que você, como leva 44 horas de barco, que você chegue em tempo antes que ela morra no caminho. Ele disse assim: eu peguei aquela minha filha, e enquanto nós viajávamos naquele barco, era um barco cargueiro e para alguns passageiros, ele disse assim, ela deitada com a cabeça no meu colo, eu acariciava ela, e ela com febre altíssima dizia: pai, eu vou morrer, eu não vou ver mais a mãe, eu vou morrer. E aí o pai dizia assim: minha filha, Jesus não vai deixar você morrer, nós vamos chegar em casa e você vai chegar com vida, e você vai ver a tua mãe e os teus irmãos. E quando eles foram nessa caminhada, ele conseguiu chegar em casa depois de muitas horas. E aí depois de muitas horas, quando chegou em casa de noite, passando mal e muito mal, ele continuando orando, e orou antes de dormir, orou pela filha: Jesus, não deixa a minha filha morrer, salva minha filha da morte. E quando foi ao amanhecer, a menina não andava, a menina não caminhava, a menina não conseguia mais andar. De repente, quando ele se apercebe e acorda, levantando e está na rede deitado, ele chega e ele vê a filha em pé do lado da rede, e ele diz assim: o que deu, minha filha? Pai, eu estou curado, eu não sinto mais dor, as minhas pernas se firmaram. Ela disse: eu caminho um pouco com dificuldade, porque ela estava um pouco entrevada já por causa de alguns dias sem caminhar, e de dificuldade por causa da enfermidade que assolou a sua vida, o seu organismo. E ela disse: pai, eu estou curada. E ele disse assim: irmãos, a minha filha hoje está com 20 anos e está aqui. Ele chamou a moça e ele disse assim: está aqui a minha filha, os médicos mandaram para eu enterrar, mas o meu Jesus me ouviu. Ele disse: nós somos de família simples, mas nós temos um Deus que é grande. Nós somos de família pobre, mas nós temos um Deus que é rico. Nós não temos plano, algum convênio de saúde, mas nós temos um médico que é médico dos médicos, e que visitou a nossa casa, e a nossa filha foi curada. Eu disse: eu posso ir embora, que eu já estou satisfeito. De noite fomos para o culto e fomos pregar, e naquela noite eu não sabia que iria pregar, e quando pregamos, era gente por todo lado, irmão. Era uma igreja simples de madeira, mas grande.
gente por tudo que é lado, pelas janelas. E aí, quando fizemos o convite, 7 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Aleluia. E quando o pastor Seno saiu para fora, o irmão Francisco estava lá conversando com o pastor João Seno. E o pastor João Seno disse assim: está lembrado do irmão Francisco? Estou. Hoje à tarde estivemos na casa dele. Ele disse assim: sabe quem é esse moço que você viu? Eu disse: é um moço que aceitou Jesus como Salvador. Ele disse assim: ó, esse é o moço que é o sobrinho do irmão Francisco e que veio hoje e aceitou Jesus e pediu perdão para o seu tio por tudo que ele fez. E ele disse que ele quer caminhar junto com o seu tio e servir a Jesus junto, porque ele sabe que este é o melhor caminho. O que Deus quer dizer para nós nesta manhã é que este é o melhor caminho para andar. Meus queridos, o tio, o irmão Francisco, não achou os outros meios, não, mas ele disse: eu tenho um outro caminho. Não é o caminho da justiça lá fora, mas é o caminho que Deus tem preparado para ele. Deus vai salvar ele. Às vezes nós não entendemos o que Deus tem para nós, mas nós queremos crer que Deus vai além das nossas limitações, Deus vai além dos nossos pensamentos, Deus vai além do que pensamos, Deus vai além do que podemos, porque Ele é Deus da nossa vida. Esteja em pé, eu quero orar por você. Aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Salvai, arrebatando alguns do fogo. Aleluia. Às vezes nós queremos, como diz, se preocupamos com o material, se preocupamos até com a igreja. Já Deus tem falado muito, eu tenho passado isso para os nossos irmãos, que eu posso passar. Às vezes as pessoas estão mais preocupadas em mudar a cor da igreja, da tinta que é a igreja. Pinta de uma cor, não está bom, pinta de outra, não está bom, o púlpito não está bom, o púlpito tem que ser mudado, a fachada da igreja não está boa, tem que ser mudado. As pessoas estão preocupadas com o material. Nós precisamos nos preocupar com o espiritual, e as demais coisas serão acrescentadas, diz o Senhor nesta manhã. Eu quero orar por você, você que o Espírito de Deus falou, quero estar à frente, vamos orar. Depois, se possível, nossos irmãos Vianas louvarem. Aleluia, vamos ouvir nossos irmãos Viana louvar. Tem alguém que quer as nossas orações, quer chegar diante do altar? Aleluia, nós queremos orar pela tua vida. Venha, apresente a tua necessidade ao Senhor, apresente a tua causa ao Senhor. Deus conhece a tua vida, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe a tua necessidade. Glória a Deus. Se tem alguém para Jesus aqui nesta manhã, Jesus também quer salvar a tua vida, Jesus quer mudar a tua situação, Jesus quer mudar a tua história, Jesus quer restaurar a tua vida. Hoje também é dia de salvação. Temos alguém aqui nesta manhã para Jesus, né? Aleluia. Tem mais alguém que quer as nossas orações? Dê um passo de fé, nós vamos orar por esses irmãos que chegaram aqui diante do altar, manifestando um ato de preciso. Aleluia. Que estão necessitados, que querem algo mais. Aleluia. O Deus que nós servimos está aqui nesta manhã. Acredite. Não vou dizer, vou usar os textos bíblicos constantemente, não vou ser repetitivo, porque a palavra de Deus é um renovo para nós todos os dias. Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, Jesus será o mesmo eternamente. O Jesus que operou no passado está operando hoje aqui. O Jesus que operou no passado está aqui curando hoje. O Jesus que restaurou no passado está restaurando vidas aqui hoje. O Jesus que fez maravilhas no passado está fazendo maravilhas hoje aqui. Pela fé eu posso crer. Levante a sua mão e ore ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, a nossa gratidão, a nosso louvor aqui por esta manhã maravilhosa que Tu nos
Queremos te agradecer, Senhor, pela vida, pela salvação, pelos benefícios, pelos teus filhos, Senhor. Aleluia. Tu sabes as necessidades, tu sabes o que cada um precisa, tu sabes, Senhor. Às vezes nós não sabemos o que se passa na mente, no coração, mas tu conheces e sonda cada coração. E nesta manhã nós pedimos a tua bênção, nós pedimos o milagre, nós pedimos a restauração, nós pedimos a salvação a esta casa. Vidas, Senhor, que quem sabe estavam marcadas para morrer, mas tu és o Deus que está restaurando, que está salvando, que está restituindo a sua história nesta manhã. Aleluia, nossa gratidão. Em nome de Jesus, queremos te louvar. Aleluia. Abraça o seu irmão que está próximo. Nós queremos deixar registrado uma nota aqui, que o irmão passou para mim, que esse trabalho, desde o primeiro dia, está sendo transmitido para mais de 60 países. E lá eles vão dar valor, né? Muitas vezes os irmãos aqui dentro não procuram ajudar. Nesta manhã era para ter mais gente aqui para prestigiar os obreiros, prestigiar, honrar a Deus e também os obreiros, né? Os pastores que vieram estar conosco, vieram de longe, e a gente fica assim feliz por saber que nós estamos procurando, não somente aqui no Renascer, mas também por vários países nesse mundo, nós estamos transmitindo esta mensagem
mensagem de valor, de grandeza, de honra. E o nosso querido pastor Roberto vai continuar muitos anos nessa força, né, pastor Zé Carlos? Meu Deus, não falou nada que não é verdade. E não é verdade, essa é a verdade de Deus. Nós agradecemos então ao nosso pastor querido, que sempre está conosco todos os dias, né? A gente está junto, e na sexta-feira nas reuniões, e que sempre está ajudando também o pai, né? Que o pastor João teve pelo pastor Roberto do seu lado para poder ajudar e estar sempre conosco. Alguém fica até assim com uma certa. Não tem. Mas eu olho para o pastor João e digo, meu Deus. Tá. Alguns dos irmãos não estão aqui porque estão ajudando ali na casa do irmão Ademir, o irmão Zemir e outros irmãos. Quem tem internet, acesse Canal Evangelize Criciúma no YouTube. Canal Evangelize Criciúma no YouTube. É isso, né? Muito bem. E nós já acessamos lá em casa e é verdade. Pegamos muitas coisas que nós fazemos, que toda a igreja em Criciúma está fazendo. Quando o irmão Sérgio pode, está lá ajudando, ele ajuda. Muito obrigado, irmão Sérgio. Continua até a noite. À noite nós vamos continuar, pastor. Eu não tenho palavra para agradecer esses cantores maravilhosos, né? Que estão aqui, amigos, humildes. Vamos usar aqui a palavra pessoas simples, né? Dentro desse contexto aí, mas olha, nós temos orgulhoso de vocês. Irmã Sueli. Amém? Estamos prazerosos, até também por causa do nosso pastor, dos obreiros que ali estão, sorridentes, ajudando e não param de ajudar. Muito obrigado, que Deus possa abençoar a todos. O pastor Roberto vai estar dando a bênção apostólica às 6h30. Nós estaremos aqui, se Deus quiser, iniciando o culto. Todos são bem-vindos. Convoco o pessoal para que venha. Pastor Roberto. Que a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E o povo de Deus diga: amém. Cada crente, Criciúma, e se Deus é por nós, Deus vos abençoe em nome de Jesus.